grande filósofo estoico Epicteto certa vez disse: "A chave é manter companhia apenas com pessoas que elevem você, cuja presença chame o seu melhor." Você provavelmente já ouviu o ditado: "Você é a média das 5 pessoas com as quais mais passa tempo." Bem, hoje vamos explorar essa ideia sob a perspectiva estoica. Vamos discutir os 7 tipos de pessoas que podem atrapalhar seu progresso na filosofia estoica e como navegar por esses relacionamentos desafiadores. Antes de começarmos, eu ficaria agradecido se você clicasse em curtir no vídeo para me ajudar a continuar a espalhar a filosofia estoica. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Tipo de pessoa a evitar número 1. O reclamão. Todos nós temos aquele amigo, membro da família ou colega de trabalho que parece encontrar defeito em tudo, seja o clima, o trabalho ou até mesmo a comida em um restaurante popular. Eles nunca perdem uma oportunidade de expressar sua insatisfação. Você pode se perguntar por que isso deveria me preocupar? Eu posso simplesmente ignorá-los. Bem, isso é mais fácil dito do que feito. A exposição constante a tanta negatividade tem um efeito drenante em seu bem-estar mental. É como uma torneira pingando, gradualmente esvaziando seu reservatório de energia emocional. A filosofia estoica nos ensina a focar em soluções acionáveis em vez de ficar reclamando dos problemas. Por exemplo, imagine que você está colaborando em um projeto com alguém que é um reclamão perpétuo. Cada reunião se transforma em uma sessão exaustiva de reclamações, sem nenhum diálogo construtivo. O impacto na moral da equipe é negativo. Você se desvia de encontrar soluções acionáveis e provavelmente se sentirá cada vez mais desencantado com o projeto e talvez até com a vida em geral. Então, como a filosofia estoica nos ajuda a lidar com um reclamão, existem várias estratégias que você pode empregar. Em primeiro lugar, limite sua exposição a essa pessoa sempre que possível. Se isso não for possível, talvez porque seja um membro da família ou colega de trabalho, sua segunda opção é se distanciar mentalmente durante suas diatribes. Pense nas reclamações deles como uma tempestade passageira, barulhenta e perturbadora, mas no final das contas temporária e impotente diante da montanha inamovível que é sua própria tranquilidade interior. Sua terceira opção é direcionar a conversa para soluções ou mudar o assunto para algo mais construtivo. Para citar Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não eventos externos. Compreenda isso e você encontrará força. Essa sabedoria estoica atemporal nos incentiva a proteger nossa paz mental diligentemente, garantindo que a negatividade de reclamadores crônicos não nos desvie de nosso caminho estoico de resiliência e virtude. Tipo de pessoa a evitar número 2. O imã de drama. Imagine que você está navegando pela vida como se fosse um navio navegando em águas calmas. Mas então você encontra o redemoinho conhecido como o imã de drama. Essa pessoa parece ter uma série interminável de crises, conflitos ou controvérsias. E como um redemoinho, eles têm a habilidade perturbadora de puxá-lo para o vortex de caos deles. Você pode inicialmente se sentir atraído pela energia do imã de drama, confundindo-a com paixão ou excitação. No entanto, logo perceberá que estar em sua esfera é como navegar em um navio em uma tempestade. É exaustivo e perigoso. O que torna lidar com ímãs de drama tão complicado é que suas crises muitas vezes parecem suas próprias. O caos deles é contagioso, e você pode até se ver envolvido em conflitos nos quais não teve participação inicial. Vamos pegar um exemplo prático. Você tem um amigo que frequentemente se desentende com outras pessoas em seu círculo social. Hoje ele não está falando com a Sarah. Amanhã é o Tom. Seu amigo vem a você em busca de conselhos, mas você percebe que esse ciclo nunca termina, e de repente você também se vê em desacordo com a Sarah ou o Tom, porque tentou intervir. Nesse caso, você poderia empregar uma estratégia chamada escuta reflexiva. Em vez de oferecer conselhos ou tomar partido, repita as palavras deles de volta para eles. Por exemplo, se eles dizem, "Não consigo acreditar que a Sarah disse isso sobre mim", você pode responder, "Então você se sente traído pelas palavras da Sarah."
Essa técnica permite que você forneça apoio emocional sem se envolver no drama. Outra abordagem, que pode parecer contraproducente, é tornar-se seletivamente indisponível. O estoicismo nos lembra de valorizar nosso tempo, e às vezes, isso significa não estar disponível para as crises das outras pessoas, especialmente se elas forem recorrentes e sem solução. Desligue o telefone durante certas horas, crie períodos de foco nos quais você se concentra apenas em seu trabalho ou desenvolvimento pessoal, e faça saber que durante esses momentos você não deve ser perturbado. Parafraseando Sêneca, a verdadeira felicidade é desfrutar do presente sem dependência ansiosa do futuro. Isso pode ser particularmente útil quando se lida com ímãs de drama. Em vez de se preocupar ansiosamente com qual crise acontecerá em seguida, concentre-se no momento presente, onde você tem controle. Aproveite sua vida e não permita que ela seja perturbada pelo drama de outra pessoa. Faça um ponto de navegar seu navio calmamente, evitando redemoinhos que ameacem sua jornada rumo ao crescimento pessoal e à tranquilidade. Antes de continuarmos, se ficou até aqui, digite "buscando sabedoria". Assim, vou saber se você está realmente focado. Aproveite e deixe sua opinião também, pois ela é muito importante para mim. Agora vamos continuar. Tipo de pessoa a evitar número 3. O pessimistas. Imagine que você é um artista pintando uma tela. Cada pincelada adiciona cor, profundidade e vida à sua visão. Entra o pessimistas. Eles entram em seu estúdio, olham para sua obra e imediatamente começam a criticá-la. Você tem certeza sobre essa cor? Isso não parece realista. Você sabe que a maioria dos artistas nunca chega lá. Suas palavras, como traços de tinta cinza, começam a opacar sua vibrante tela. Isso não é uma simples crítica construtiva que pode ser valiosa. Em vez disso, é uma aura persistente de dúvida e negatividade. Por exemplo, suponha que você esteja animado para seguir um novo caminho de carreira. Você fez sua pesquisa, conversou com profissionais da área e talvez até fez alguns cursos preliminares. Quando compartilha seu entusiasmo com os pessimistas, eles rapidamente listam todas as razões pelas quais isso não dará certo. O mercado está muito competitivo. Você tem as habilidades certas? E se você falhar? Logo, suas dúvidas começam a se sentir como suas próprias, e a visão autoconfiante que você tinha começa a vacilar. Como você lida com pessimistas, especialmente quando eles podem ser alguém próximo a você? Um método não convencional, mas eficaz, é pedir conselhos a eles, em vez de apenas compartilhar seus planos ou aspirações. Quando as pessoas são colocadas em um papel consultivo, são menos propensas a atacar suas ideias diretamente e podem oferecer feedback mais construtivo. Outra abordagem envolve inverter o script por meio de uma técnica chamada confrontação positiva. Em vez de absorver a negatividade deles, desafie-os a pensar em soluções. Se eles disserem que você nunca será capaz de mudar de carreira nesta fase, contra-ataque com interessante perspectiva. Como você acha que alguém poderia fazer uma mudança de carreira com sucesso, então? Isso não apenas desvia a negatividade, mas também incentiva uma conversa mais construtiva. Lembre-se das palavras do filósofo estoico Epicteto. Temos 2 orelhas e uma boca para podermos ouvir mais do que falar. Ouvir não significa absorver a negatividade de todos. Significa discernir entre informações valiosas e apenas ruído. Quando os pessimistas começarem a ofuscar sua tela com suas sombras de dúvida, dê um passo atrás, ouça, reflita e continue pintando sua própria vida com as cores que falam com você. Não permita que ninguém transforme sua vibrante obra-prima em uma paisagem cinza e monótona. Tipo de pessoa a evitar número 4. A vítima. Imagine a vida como um jogo de xadrez, onde cada jogador tem as mesmas peças e o mesmo objetivo, dar checkmate no rei do oponente. Você pensa estrategicamente, faz sacrifícios e arrisca algumas jogadas. Mas a vítima culpa o tabuleiro, as peças ou até mesmo o oponente por cada jogada ruim que faz. A seu ver,
estão perpetuamente em xeque-mate, não por causa de suas escolhas, mas por alguma força externa que age contra eles. Sua narrativa é uma história interminável de infortúnios, com eles mesmos como o protagonista impotente. Podemos observar que algumas pessoas enfrentam adversidades genuínas e questões sistêmicas. No entanto, a vítima que estamos discutindo usa sua situação como desculpa permanente, recusando-se a assumir qualquer responsabilidade por suas ações ou falta delas. Você pode se encontrar enredado em sua narrativa, talvez como o personagem de apoio que constantemente precisa resgatá-los. Por exemplo, você passou inúmeras horas ouvindo um amigo culpar todas as relações fracassadas unicamente por seus ex-parceiros. Isso não apenas consome seu tempo, mas pode também sutilmente encorajá-lo a adotar uma mentalidade de vítima em sua própria vida. Então, qual é o seu movimento ao lidar com uma vítima, especialmente quando eles podem ser alguém próximo a você? Pode ser tentador se tornar seu salvador, oferecendo conselhos e apoio emocional intermináveis. No entanto, os estoicos recomendariam estabelecer limites firmes para proteger seu próprio estado mental. Você pode empregar uma técnica chamada distanciamento compassivo. Mostre empatia e bondade, mas não tente resgatá-los de situações que eles precisam navegar por si mesmos. Ofereça um ouvido atento, mas evite se tornar o solucionador perpétuo de problemas. Como disse Marco Aurélio, a melhor vingança é não ser como aquele que cometeu a injustiça. Se você se vê sugado para a narrativa da vítima, resista à tentação de se tornar uma também. Assuma o controle do seu próprio tabuleiro de jogo, faça suas jogadas e lembre-se de que, no jogo de xadrez da vida, estar perpetuamente em xeque-mate muitas vezes é uma escolha, não um destino. Mantenha suas peças avançando, faça sacrifícios estratégicos quando necessário e jogue não por vingança ou autopiedade, mas por crescimento e sabedoria. Tipo de pessoa a evitar número 5. O positivista tóxico. Você conhece essa pessoa. Eles estão sempre exalando alegria, arco-íris e uma corrente interminável de emojis. São aqueles que dizem para você apenas seja feliz quando você está passando por um período difícil, desconsiderando seus sentimentos e experiências com um gesto desdenhoso de otimismo. Imagine sua vida como um jardim. Existem flores, mas também existem ervas daninhas e pragas. Um positivista tóxico, no entanto, insiste em ignorar qualquer coisa que não seja uma rosa florescendo. Se você tem pulgões em suas folhas, eles dirão: apenas concentre-se nas flores. Não deixe a negatividade entrar em seu jardim, enquanto balançam uma varinha mágica de otimismo. Embora isso soe motivador, a abordagem deles pode fazer você se sentir invalidado e desconectado da realidade. Suponhamos que você esteja passando por uma separação difícil. Você está triste, confuso e buscando algum equilíbrio emocional. O conselho do positivista tóxico é: há muitos peixes no mar. Apenas sorria e seja feliz. Esse tipo de positividade excessiva negligencia a complexidade das emoções humanas e as realidades dos desafios da vida. Então, como você cultiva seu jardim sem permitir que o positivista tóxico o destrua com seu otimismo indiscriminado? Uma estratégia eficaz é envolvê-los em uma discussão que abrace tanto a luz quanto a sombra. Se eles disserem: olhe pelo lado bom, pelo menos você tem saúde, e você pode responder: sim, sou grato pela minha saúde, mas também está tudo bem para mim sentir tristeza em relação a esse problema específico. Ambos podem coexistir. Você também pode empregar o que os psicólogos chamam de granularidade emocional, a capacidade de sentir e diferenciar uma ampla gama de emoções, tanto positivas quanto negativas. Quando o positivista tóxico o empurra para apenas ser feliz, tire um momento para reconhecer e rotular suas emoções de forma mais nuanceada. Estou me sentindo um pouco melancólico hoje por causa de X, e está tudo bem, pode ser uma afirmação libertadora. Tirando inspiração do pensamento estoico, Sêneca uma vez disse: a verdadeira felicidade é entender nossos deveres para com Deus e o homem,
Aproveitar o presente sem dependência ansiosa do futuro. Observe o equilíbrio. Entender os deveres, e que nem sempre são agradáveis, e aproveitar o presente. A abordagem estoica não se trata apenas de focar no positivo ou no negativo, mas de abraçar a complexidade da vida com equanimidade. Portanto, da próxima vez que o positivista tóxico jogar seu confete sobre seu jardim cuidadosamente cultivado, dê um passo para trás. Lembre-se de que um jardim precisa tanto de sol quanto de chuva para florescer. Abraçar todo o espectro emocional e continue cuidando do seu jardim com a riqueza e a complexidade que ele merece. Tipo de pessoa a evitar número 6. O manipulador. Imagine sua vida como um roteiro de filme. Você é o personagem principal e tem uma ideia de como sua história deve se desenrolar, onde estão as reviravoltas, quem são seus aliados e mentores e como será seu ato final. Entra o manipulador, o produtor sombrio que reescreve sutilmente seu roteiro sem que você perceba, até que um dia você descobre que sua história se desviou do curso. O manipulador é habilidoso na arte de manobras emocionais ou psicológicas. Eles podem usar elogios, chantagens emocionais ou até mesmo decepção para direcioná-lo em uma direção que os beneficia. Você pode ter um colega de trabalho que constantemente o interrompe com perguntas triviais, transformando seu dia de trabalho produtivo em uma série de momentos fragmentados. Ou pode ser um amigo que o convida para inúmeros eventos sociais dos quais você não está interessado, fazendo você se sentir obrigado a comparecer e drenando seu tempo e energia. Essas interações podem parecer inconsequentes no momento, mas o efeito cumulativo pode ser profundamente disruptivo. Então, como você protege sua história de ser arruinada por um manipulador? Uma estratégia eficaz é a técnica Pomodoro, um método de gerenciamento de tempo que envolve dividir seu trabalho em intervalos, tradicionalmente de 25 minutos, separados por breves pausas. Durante esses intervalos, deixe claro que você não deve ser perturbado. Isso estabelece um limite que protege seus momentos mais produtivos de serem desperdiçados. Se você se encontrar lidando com um manipulador social, lembre-se de que dizer não é apenas aceitável, mas essencial para o seu bem-estar. Em vez de oferecer desculpas elaboradas, seja firme e assertivo. Não, obrigado, eu não posso fazer isso. É uma frase poderosa. Você não deve explicações adicionais a ninguém. Outra técnica importante é manter um diário de suas interações com o manipulador. Anote os pedidos que eles fazem, como você se sente após cada interação e como isso afeta sua produtividade e seu bem-estar. Isso o ajudará a reconhecer padrões e tomar decisões mais informadas sobre como lidar com eles. Parafraseando Marco Aurélio, tome ações apenas depois de refletir longamente. Não permita que os manipuladores reescrevam sua história. Proteja sua visão e seus objetivos com determinação e resiliência. E quando for necessário, diga não sem culpa e defenda sua narrativa com confiança e integridade. Tipo de pessoa a evitar número 7. O perfeccionista intransigente. Imagine que você está caminhando por uma trilha na floresta. Sua jornada é cheia de desafios, mas você está aberto a aprender, crescer e adaptar-se às circunstâncias. Entra o perfeccionista intransigente, a pessoa que acredita que a única maneira de caminhar é perfeitamente em linha reta, sem tropeços ou desvios. Eles são inflexíveis, implacáveis e insistentes na busca da perfeição, seja em seus próprios padrões pessoais ou na imposição de suas expectativas sobre você. Você pode ter um colega de trabalho que está constantemente preocupado com detalhes minúsculos e fica irritado com qualquer desvio do plano, e mesmo que seja para resolver um problema real. Ou um membro da família que insiste que sua vida siga um determinado curso, mesmo que isso vá contra suas próprias aspirações e valores. A rigidez do perfeccionista intransigente pode criar um ambiente tóxico de julgamento e ansiedade, tornando difícil para você aceitar suas próprias imperfeições e aprender com seus erros. Então, como você caminha pela trilha da vida sem ser derrubado pelo perfeccionista intransigente? Uma estratégia é abraçar a teoria do crescimento.
que é a crença de que habilidades e inteligência podem ser desenvolvidas por meio do esforço e da aprendizagem contínua. Quando o perfeccionista intransigente expressar desaprovação por seus erros ou tentativas de aprendizado, lembre-se de que é através desses erros que você cresce e se aprimora. Outra técnica é estabelecer limites claros. Você não tem que aceitar ou se submeter aos padrões impossíveis do perfeccionista intransigente. Afirme suas próprias metas e valores e defenda-os com firmeza, mesmo que isso signifique discordar ou se afastar deles temporariamente. Lembre-se das palavras de Epicteto. Nunca diga que algo é impossível de sua própria capacidade de trabalho. O perfeccionista intransigente pode tentar impor seus próprios limites em sua jornada, mas apenas você tem o poder de determinar o que é possível e alcançável para você. Mantenha-se flexível, aprenda com os desafios e continue a caminhar com confiança em direção aos seus objetivos, imperfeições e tudo. Conclusão. Embora possa ser tentador acreditar que todos os relacionamentos são valiosos, a filosofia estoica nos lembra que nossa saúde mental e nossa busca pela virtude exigem discernimento. Não se trata de cortar relações indiscriminadamente, mas de reconhecer como certas pessoas podem nos afetar e desenvolver estratégias para navegar por esses relacionamentos desafiadores. Ao identificar os 7 tipos de pessoas que podem atrapalhar seu progresso na filosofia estoica, o reclamão, o ímã de drama, o pessimista, a vítima, o positivista tóxico, o manipulador e o perfeccionista intransigente, você ganha o poder de proteger sua paz mental, manter o foco em seus princípios estoicos e continuar sua jornada em direção à virtude e à sabedoria. Lembre-se de que você é o autor de sua própria história, e a escolha de com quem compartilhar sua narrativa é sua. Como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não eventos externos. Compreenda isso e você encontrará força. Fico feliz que você tenha assistido até o fim. Se você achou este vídeo útil, por favor, clique em curtir e compartilhe-o com outros que possam se beneficiar. Se você tem alguma experiência com esses tipos de pessoas ou estratégias adicionais para lidar com eles, compartilhe nos comentários abaixo. Sua contribuição é valiosa. E é claro, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre filosofia estoica e desenvolvimento pessoal. Obrigado por assistir e que você continue a jornada em direção à virtude e à sabedoria estoica. Fiquem todos com o Criador.